Pessoal, e olha só, né? A situação no Brasil parece estar cada vez mais desesperadora. A polícia desmantelou um atentado à bomba em uma das maiores capitais brasileiras e mostra aqui que o nível de segurança nacional está cada vez aí mais ameaçado. Aqui em São Paulo mesmo, o prefeito Ricardo Nunes comemorou um suposto desaparecimento da Cracolândia, mas vemos que a realidade é bem diferente. Vocês acham que o Brasil consegue tomar as rédeas novamente e colocar o crime e o combate às drogas em seu lugar? Ou tudo está perdido? Qual é a sua opinião? Comente aí. Viveremos um novo México, aonde o poder paralelo já toma conta de tudo, gente? Deixa aqui sua opinião, porque a criminalidade vem aumentando. E temos detalhes quentes sobre o plano para prender Alexandre de Moraes. A gente da Polícia Federal abriu o jogo e vamos revelar aqui para vocês. Enquanto isso, o caso da Janja falar mal do TikTok, né, deu o que falar. Esse papo abriu uma nova crise de Lula junto com a sua base aliada. De novo, Janja colocando atrito entre a própria base. E um dos principais ministros do seu governo, do Lula, já mostrou total insatisfação com tudo. Com tudo. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha, vem ficar por dentro de tudo que a mídia não te mostra junto comigo. E olha só, já começa aqui com o Lula, que tenta fritar ministro após o vazamento do caso TikTok de Janja. Olha só, né? Saiu aqui no jornal Carta Capital que suposto climão com Janja na China chamusca ministro e reforça receio de Lula contra vazamentos. Nos bastidores, Rui Costa tem sido apontado como responsável por vazar à imprensa a intervenção de Janja sobre o TikTok. E o burburinho em relação a uma suposta declaração da primeira-dama, Janja da Silva, em uma reunião com o presidente Lula e o presidente da China, expõe um ministro em particular, Rui Costa. Entre auxiliares do presidente, o chefe da Casa Civil é apontado como mais provável responsável pelo vazamento da conversa, classificada por Lula como muito confidencial e pessoal à imprensa. Aliados de Costa, por outro lado, enxergam uma tentativa de rotulá-lo como bode expiatório de um incômodo mais amplo com a atuação de Janja. E para ele, sua posição de destaque na estrutura palaciana o torna alvo recorrente de fogo amigo. E é fato, contudo, que o ministro protagoniza episódios de atrito com a primeira-dama, sobretudo quando as opiniões dela prevalecem em decisões do governo. Foi Janja, por exemplo, quem indicou a petista Márcia Lopes para o Ministério das Mulheres, contrariando a preferência de Rui por outro nome. E no início do governo, teria partido de Costa a decisão de barrar a compra de imóveis escolhido por Janja para o Palácio da Alvorada, medida que acabou prevalecendo. Também foi atribuída ao ministro a negativa a um cargo oficial para a primeira-dama. Ainda assim, Janja amealhou uma sala do Palácio do Planalto e mantém um robusto gabinete informal, hein? Há ao menos 12 pessoas, segundo o levantamento recente do jornal Estadão. Então, as quase 25 horas de voo entre China e Brasil são dedicadas a tentar conter a crise. Colunistas do G1, Andréa Saad e Valdo Cruz, revelaram que Janja roubou a cena durante um jantar com o presidente da China ao pedir a palavra para falar sobre o TikTok. Ela teria destacado que a plataforma favorece a extrema-direita no Brasil, conforme relato publicado pelo portal, e a atitude teria sido considerada desrespeitosa pelo presidente chinês e até mesmo a primeira-dama da China teria se incomodado com a intervenção brasileira. E nesse seguinte, né, Lula comentou o episódio e criticou, sem citar nomes, os responsáveis pelo vazamento. Abre aspas, a primeira coisa que eu acho estranha é como é que essa pergunta chegou à imprensa? Fecha aspas, questionou. Abre aspas de novo. Alguém teve a pachorra de ligar e contar uma conversa que teve no jantar. Uma coisa muito, mas muito confidencial e muito pessoal. Fecha aspas. Lula ficou bravo, né? E o presidente também afirmou que foi ele e não Janja quem fez a pergunta sobre o TikTok. Abre aspas. Eu perguntei ao companheiro se era possível enviar alguém de confiança para discutirmos a questão digital, sobretudo TikTok. E aí Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, especialmente contra mulheres e crianças. Fecha aspas, disse. A CNN Brasil, Janja afirmou ser alvo de machismo e misoginia por parte de quem presenciou e distorceu o relato da reunião. Abre aspas, vejo machismo e misoginia da parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu.
e vejo a amplificação da misoginia por parte da imprensa, o que me entristece ainda mais por envolver o engajamento de mulheres. Fecha aspas, declarou. E diante dos vazamentos, Lula tem restringido cada vez mais seu círculo de confiança no Planalto. Reuniões com dezenas de aliados comuns nos 2 primeiros mandatos tornaram-se raras. Para discutir temas estratégicos, o presidente tem consultado apenas alguns ministros, como Fernando Haddad, da Fazenda, Gleice Hoffmann, de Relações Institucionais, e o Sidônio Palmeira, do SECOM, e o próprio Rui Costa. O senador Jacques Wagner, do PT Bahia, também está entre os interlocutores mais frequentes. Então, desde o início do governo, o receio de vazamentos já vinha preocupando o presidente, que costuma repreender assessores, especialmente em relação às informações sobre o desempenho do governo em pesquisa de aprovação. Então tá aí, esquerda rachada, dentro da sua própria base, tem climão, e eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, o jornal Metrópolis trouxe uma matéria aqui também, que eu vou compartilhar rapidinho, que mostrou que o Rui Costa, ele se mostra indignado. Então, assim, o Lula nunca assume responsabilidade. O governo sempre, a culpa é do outro. Nunca vi o governo falar, a culpa é nossa mesmo, a gente vai arrumar, a gente errou nisso, né? Mostrar a humildade que tanto ele fala, pregar, né? Não, a gente não vê isso acontecer, não. Mas aqui, olha só, ele culpar a equipe e ele tá ficando sozinho. Aí vem naquilo que o Ciro comentou, né? Que o Lula, ele não tem mais articulação política. Já deu o tempo dele, realmente. Ele não tem mais articulação e o jornal, a matéria vai mostrando aí que ele culpando a equipe vai se afastando, vai ficando emburrada, com raiva, contra, né? Então tem uma rachadura aí. E aqui apontado como vazador, Rui Costa cogitou pronunciamento sobre caso Janja. Indignado, Rui Costa cogitou fazer pronunciamento após ser apontado como suspeito de vazar críticas de Janja ao TikTok em jantar da China. Então ele se revoltou, hein? Segundo apurou a coluna, Rui pensou em fazer uma declaração pública negando ter sido responsável pelo vazamento. O ministro, no entanto, foi aconselhado por aliados e pela atual chefe da SECOM, Sidônio Palmeira, a não fazer pronunciamento. E a avaliação foi que uma fala de Rui sobre o caso teria potencial para aumentar ainda mais a crise. Além disso, avaliou-se que mesmo que ele negasse publicamente ter participado do vazamento, ainda assim poderia gerar mais alarde para a situação. E segundo apurou a coluna, Rui está indignado com a tentativa de jogar a culpa em seu colo. O ministro acredita ser alvo de fogo amigo, de colegas do próprio governo. A interlocutores, ele diz que os outros ministros tentam manchar a sua imagem com Lula. E a quem o procura-chefe da Casa Civil também tem negado de todas as formas ter vazado qualquer tipo de informação sobre o jantar. Então vocês viram que o clima esquentou, né? E se não bastasse, vem mais notícia aí, gente. Polícia prende suspeito de colocar bomba em terminal em Curitiba. Gente, mais um caso bomba. Olha isso que grave, saiu aqui no jornal o Globo. Saiba quem é o advogado preso por atentado com bomba na rodoviária em Curitiba. O crime ocorreu no dia 31 de março, quando uma sacola com um artefato explosivo foi encontrado por uma vigilante em uma plataforma movimentada do terminal. E aqui um advogado de 28 anos de idade foi preso pela manhã dessa segunda, dia 12, em Curitiba, por tentativa de atentado à bomba no terminal rodoviário do Boqueirão. E o crime ocorreu no dia 31 de março, quando uma sacola com artefato explosivo foi encontrado por uma vigilante em uma plataforma movimentada do terminal. O objeto continha um bilhete com a frase "Cuidado, risco de explosão" e outros papéis com mensagens como "Morte aos fascistas" e "Abaixo generais golpistas". O esquadrão antibombas do BOPE foi acionado e realizou a detonação. De acordo com a Polícia Civil, o advogado, que trabalha em uma instituição bancária, planejou o crime. Ele utiliza disfarces como máscara, luvas, capuz e possivelmente uma peruca para dificultar a identificação. Um cartaz de transporte avulso também foi usado para não deixar rastro. A investigação levou os agentes a uma residência no bairro Ganchinho, apontado como local de apoio ao crime. No imóvel, os policiais encontraram uma máscara idêntica usada no terminal, registraram movimentações do suspeito entrando e saindo em diferentes datas. O local pode ter sido usado para reuniões com possíveis cúmplices e o homem agora é investigado por tentativa de explosão e por colocar em risco a vida de pessoas em local de grande circulação. Segundo o delegado Adriano Schoff, as provas reunidas até o momento apontam fortes indícios de autoria e reforçam o grau de complexidade do plano executado. Agora, olha que loucura, né, gente? Que doideira, o que vocês acharam disso, hein? E aí aqui, olha só, mostra que agente da Polícia Federal investigado diz que estava pronto para prender Moraes. Vamos falar um pouquinho dessa prisão de Moraes, o que rolou aí na mídia?
CNN Brasil trouxe que agente da Polícia Federal investigado diz em áudio que estava pronto para prender Moraes. Vladimir Soares, denunciado por participar de trama golpista, foi um dos presos na operação que apurou plano de matar autoridades. Em um áudio revelado pela Polícia Federal, o agente da Polícia Federal Vladimir Soares afirma que integrava uma equipe que estava preparada para prender o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após as eleições de 2022. Abre aspas, tinha que ter cortado a cabeça logo. Tem que prender logo e não tem muita conversa. A gente estava preparado para isso, inclusive para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar em uma equipe, ia botar, né, falou um palavrão. Isso é o que diz nos áudios encontrados no aparelho do agente. Em outra mensagem de voz do Vladimir, ele fala sobre não ter havido reação à suspensão de Moraes à nomeação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. A decisão do ministro foi proferida em abril de 2020. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu o presidente de colocar um diretor da Polícia Federal, o Ramagem. Tinha que ter cortado a cabeça dele, era ali. Mas não foi frouxo. Tentou fazer tudo direitinho, 4 linhas e não sei o quê, e só se ferrou. Declara um contato não identificado. E a Polícia Federal aponta que o Vladimir era um agente infiltrado na segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e fazia parte de um plano de assassinato para matar Lula. O vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Alexandre de Moraes estão, então, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O agente da Polícia Federal foi preso em novembro do ano passado. De acordo com a investigação, Vladimir Soares forneceu detalhes estratégicos sobre o esquema de segurança de Lula e para a Polícia Federal seria parte do plano de morte. A operação contra-golpe da Polícia Federal desvendou um plano para que dentro da trama golpista, o ministro Moraes, Lula e seu vice Geraldo Alckmin fossem neutralizados por militares das Forças Especiais do Exército, segundo a Polícia Federal. 4 militares e Vladimir foram presos. E o relatório da polícia detalha como o grupo agiria, com militares em frente ao prédio onde o ministro morava, à época na Asa Sul de Brasília, de prontidão para o ato. E aí, o que vocês acham, hein? Vão comentando aí que eu quero ver o que vocês acham, se é o que a imprensa está trazendo. E agora, para finalizar, Cracolândia está se espalhando pela cidade e não desapareceu. É uma farsa desmascarada, né, gente? Isso aqui é uma farsa desmascarada. Falar que a Cracolândia acabou. Um dia após o esvaziamento da Cracolândia, usuários se espalham pelo centro de São Paulo. Está aqui no Jornal Globo. Forças de segurança passaram a fazer abordagens frequentes a grupos de pessoas para impedir concentração de dependentes na região, o que seria uma razão de sumiço do fluxo. E com a principal área da Cracolândia de São Paulo esvaziada na rua dos protestantes, dependentes químicos têm se espalhado por diversos pontos do centro da cidade. E nessa quarta-feira, dia 14, o Globo percorreu vias dos bairros da Luz, Sé, Campos, Elíseos, Liberdade, Santa Cecília e Bom Retiro e constatou novos fluxos em algumas localidades, além de muitos usuários andando de uma rua para outra, mas nada comparado à concentração de pessoas anti-instaladas na Cracolândia. Um dos pontos mais críticos flagrados pela reportagem foi embaixo do viaduto 25 de março, próximo à rua de mesmo nome, famosa pelo comércio popular. Por ali, aglomerações concentram cerca de 50 pessoas usando crack e outras drogas em plena luz do dia. A poucos metros havia uma base da Polícia Militar e algumas viaturas. E o túnel que passa sobre a praça também tem atraído dependentes químicos. Pessoas que vivem nas proximidades relatam que o problema, apesar de não ser novo, se intensificou nas últimas 3 semanas. E nessa tarde havia uma concentração de cerca de 30 pessoas na parte mais escura e escondida da passagem subterrânea. Então a gente percebe aí que em São Paulo ficou comemorando que acabou com a Cracolândia, mas não acabou não. E moradores estão preocupados, comércios, eu quero saber de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Então, gente, é uma farsa desmascarada, né? O crime vai aumentando, as coisas vão se disfarçando, mas é o que está acontecendo. Então é isso, gente. Em breve eu volto com mais informação. Um beijo, até logo.